Olá, estamos iniciando hoje mais um Conheça Mais com as empresas convidadas a São Carlos. A companhia é uma das principais no segmento de locação comercial, com uma presença muito forte na região sudeste e no segmento de escritórios. Para nos contar um pouco mais sobre a companhia, sua história, suas perspectivas e seu setor de atuação, temos aqui conosco o seu gerente de relação com investidores, o senhor Mark Grossman. Bom dia, Gustavo. Obrigado por nos receber aqui. É um prazer estar falando contigo, com os clientes da XP. Perfeito. Bem, Mark, vamos comentar sobre um dos pontos mais relevantes e recentes na história de São Carlos, que foi a venda da Torre Rio Negro para o fundo imobiliário. Essa venda levantou mais de 200 milhões de reais. Eu queria entender qual o racional da São Carlos em realizar tais tipos de movimentos, se eles poderão continuar ocorrendo ao longo desse ano. Perfeito. É totalmente natural no caso de investimento da São Carlos, na operação da empresa, comprar imóveis que precisem de melhorias e desenvolvimento. A gente vai aborda essas propriedades para fazer esses investimentos e melhorias, levanta a rentabilidade dessas propriedades e depois vende quando elas estiverem consolidadas. O Fundo de Investimento Imobiliário é uma alternativa de saída para São Carlos desses imóveis no momento que esses imóveis já estão estabilizados. Era o caso do Centro Administrativo Rio Negro, localizado em Alphaville. Foi uma operação de sucesso na visão da São Carlos, na visão também dos cotistas de quem comprou essa oferta. É um excelente produto, onde a São Carlos pôde obter uma rentabilidade muito boa, em torno de 10,5% na saída da propriedade. A gente desenvolveu todo o potencial que existia ali, fazendo novas locações, construindo mais uma torre, tinha um potencial construtivo ali, a gente desenvolveu isso, levantou os valores de locação para a condição de mercado e nessa condição, já 100% locado, vendemos de maneira bem sucedida para o Fundo de Investimento Rio Negro. Ou seja, a São Carlos vai lá, toma um pouco do risco de construir, de tocar o negócio, usa seu know-how para melhorar o empreendimento e, consequentemente, ter aluguéis mais altos. Quando você entende que você já estabilizou esse movimento, você repassaria para um fundo imobiliário e com esse recurso você iria atrás de outro empreendimento para você de novo fazer essa melhoria. Mais ou menos o racional é esse, né? Exatamente. A São Carlos ela é craque. No que ela faz? Ela é craque em pegar imóveis comerciais que estão numa condição com ineficiências e coisas a serem desenvolvidas e melhoradas. A São Carlos entra com seu expertise de administração, gestão, fazendo novos investimentos e melhorias, locando áreas que estão vagas, reduzindo despesas de condomínio, enfim, corrigindo todas as questões que tem naquela propriedade e depois melhorando a sua rentabilidade. A gente vendendo uma propriedade como essa por uma rentabilidade de 10,4%, foi o que nós conseguimos no caso do Rio Negro, vamos pegar esses recursos e sair comprando, agora sim, imóveis onde a rentabilidade esperada já está acima de 14%. Então, vendendo imóveis com rentabilidade de 10 e pouquinho, e comprando imóveis com rentabilidade de 14 até acima disso. É exatamente nisso que a empresa é craque em fazer, é um foco claríssimo e absoluto em rentabilidade. Perfeito, e é válido lembrar também que a gente fala uma rentabilidade de 14, para um ou outro pode parecer que não é muito, mas é importante lembrar que a taxa de juros está em 8%, né? Então, a cada dia que passa, torna-se ainda mais atrativo esse tipo de investimento, desde que você consiga manter uma taxa bem superior a taxa Selic, como é o que vem ocorrendo agora. Está perfeito o que você colocou, exatamente isso. Esse é o foco, é o mandato que nós temos dos acionistas, é de sempre buscar transações onde a rentabilidade é superior à média de mercado, buscando aquelas transações onde a gente pode agregar valor, fazer a diferença, e a gente tem sido bem sucedido nisso já há alguns anos. A empresa já tem 13 anos de história atuando nesse nicho, tem um expertise bem desenvolvido aí, e tem conquistado excelente rentabilidade, inclusive nas últimas transações que fizemos em 2011 e agora em 2012 também. Perfeito, Marco. Vamos falar agora um pouco sobre o setor. A gente observou, pelo menos nos últimos 2 anos, uma demanda muito forte por espaços comerciais, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ou seja, quem queria alugar alguma sala estava pagando o preço que fosse, e a gente começou a observar vários empreendimentos antes mesmo de estarem prontos, de eles estarem 100% locados, inclusive com aluguéis acima do que a própria empresa previa. Ou seja, foi um movimento talvez um pouco atípico na indústria, foi muito positivo para quem, no caso para São Carlos, por exemplo, que é quem estava alugando os espaços, mas a gente começa a ver nos últimos meses que
a gente começa a ver uma desaceleração no preço, nos altos preços que estão sendo pagos. Eu acho que talvez agora seja um movimento de acomodação da indústria. Você concorda com esse ponto? Como é que você está vendo isso? Você tem toda a razão, Gustavo, é isso mesmo. A gente já vem nesses últimos anos num movimento muito positivo, favorável no setor de escritórios com grandes lajes para grandes clientes, no sentido de que os preços têm subido de modo acelerado e realmente muito, e as propriedades em si têm se valorizado também muito. O mercado, ele de fato, ele é cíclico. Você tem momentos onde o mercado está mais favorável para quem investe, como a São Carlos, e tem momentos onde ele está mais favorável para os inquilinos, onde os preços já estão em baixa, a vacância até sobe mais à frente. O que a gente vê é que esse mercado de alta, ele teve um ciclo com certeza prolongado, que hoje a gente já começa a ver arrefecendo, ou seja, essa pressão de alta que a gente vê em função de demanda e a oferta restrita, ela já vai começando a perder um pouco de dinamismo, ou seja, a gente espera que, olhando à frente, os preços continuem subindo, mas talvez num ritmo menor, e as propriedades, elas vão se valorizar sim, talvez num ritmo menor, isso de maneira geral. Não vemos na São Carlos nenhuma perspectiva de queda de taxas, no caso de queda de preços de locação, ou mesmo desvalorização de ativos. A gente vê simplesmente um ritmo menor de crescimento. Tá, não, perfeito. Acho que mais ou menos concordamos nesse ponto. Isso. Falar um pouco voltar a falar sobre São Carlos. Vocês fizeram alguns movimentos de M&A esse ano, fizeram uma aquisição aqui no Rio de Janeiro, outra em São Paulo. Houve a venda da Torre Rio Negro, teve também algumas vendas de imóveis comerciais aqui no Rio de Janeiro. Comenta um pouco sobre esses movimentos, talvez reciclagem de portfólio seria a palavra, né? A São Carlos começou 2012 com tudo. Realmente ela comprou nesse primeiro semestre um ativo em São Paulo chamado Centro Empresarial do Aço, pagando 192 milhões de reais, com uma rentabilidade super bacana, 13,3%. Essa rentabilidade anual é que a gente espera nessa propriedade, está 100% locada, muito bem localizado também a propriedade. É uma aquisição de sucesso. A gente comprou também ainda nesse primeiro semestre, aqui no Rio de Janeiro agora, o Centro Empresarial Urca, uma excelente propriedade que estava sendo ocupada antes pela El Paso. A rentabilidade até bem acima do que a gente já vem conquistando. A gente comprou com uma rentabilidade de 18%. De sucesso, o imóvel estava vago, já está sendo locado, em breve a gente anuncia mais informações sobre essa transação, mas também novamente um case de muito sucesso aí no lado das compras para São Carlos. A gente também vendeu nesse primeiro semestre importantes propriedades. A primeira é o Rio Negro, a gente já falou disso, uma rentabilidade de 10,4%. E vendemos também 5 lojas de varejo, todas aqui no Rio de Janeiro, também com muito sucesso, uma rentabilidade também em torno de 10,4%. Portanto, a empresa ela vem com tudo esse ano de 2012, o ano está muito favorável, propício para a gente fazer negócios de compra e venda de sucesso. Ou seja, o ritmo acelerado do primeiro semestre, em tese, continua no segundo semestre, é isso? A gente está super positivo para isso, a gente tem o nosso mandato justamente de sair abordando várias oportunidades em São Paulo e Rio de Janeiro para escritórios, grandes lajes para grandes clientes. A gente tem bastante caixa, principalmente depois dessas vendas, então temos capacidade financeira, temos capacidade operacional, o mercado está propício, então tem tudo para a gente conquistar mais transações e apresentar para o mercado boas novas aí. Entendi. Já que você tocou no ponto financeiro, vamos falar um pouco sobre a alavancagem da companhia. Se a gente pegar um indicador que é a dívida líquida da São Carlos versus a sua geração de caixa nos últimos 12 meses, a gente vê que a empresa está no patamar pelo menos acima da sua média, ou seja, negocia 4 vezes a sua dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses. Esse patamar preocupa vocês? Vocês ficam tranquilos? Pretendem elevar esse patamar? Você tem alguma meta para reduzir? Enfim, comenta um pouco como é que a cabeça da empresa em torno desse indicador. Excelente. Não preocupa para a gente. A São Carlos é uma empresa que ela alavanca muito as aquisições com financiamentos. É uma empresa focada em rentabilidade, portanto é natural que ela tome bastante financiamento. Aliás, nas aquisições a gente normalmente financia
70%, 80% do valor da transação. Isso é normal para a gente. Sobre o índice, né, o dívida líquida sobre a geração operacional da empresa, em torno de 4 vezes, de fato deve ficar por aí, talvez 3,5, 4 vezes olhando à frente, mas na verdade a gente acompanha uma outra métrica que está mais em linha com a capacidade de pagamento da empresa. Você sabe que a gente compra e vende propriedades também. Então, o índice que nós acompanhamos, o mercado, os bancos também que nos oferecem crédito acompanham, é o índice dívida líquida sobre valor de mercado do portfólio de imóveis. Porque, afinal de contas, na falta de dinheiro, se precisar, a gente ainda tem a possibilidade de vender propriedades para pagar essa dívida. Hoje, essa dívida, ou final de março, essa dívida está em torno de 25% do valor de mercado, portanto, um índice muito baixo. Tem muito espaço ainda para a empresa alavancar. Os próprios bancos comerciais que nos oferecem crédito estão bastante confortáveis de continuar oferecendo crédito de custo baixo, longo prazo, para a gente poder comprar mais e mais propriedades. Perfeito, Marco. Acho que deu para entender bastante o case da São Carlos, deu para atualizar, melhor dizendo, bastante o case. Para finalizar, queria que você falasse para o investidor na XP o porquê de investir na São Carlos, qual é o grande racional por trás do investimento, porque esse investimento seria positivo para o nosso investidor. Olha, quem investe na ação da São Carlos está investindo em uma empresa que tem proteção e também crescimento. Vou explicar um pouquinho mais. Proteção, por um lado, porque é uma empresa que investe em ativos reais. Você de fato tem um portfólio de mais de 50 propriedades que estão gerando renda, é uma geradora de caixa, não tem nenhuma pressão de capital de giro. É uma empresa que financia bastante, sim, mas tem uma capacidade de pagamento em cada uma das suas propriedades que a gente contrata um financiamento. A própria propriedade é capaz de servir a dívida que foi usada para comprar. É uma empresa que repassa 100% da inflação anualmente em todos os seus contratos. Tem uma diversificação de risco para nomes de clientes e setores da economia. São mais de 200 locatários com que a gente trabalha, grandes nomes, portanto, nosso problema de inadimplência é nulo, não há problema de inadimplência. A nossa taxa de vacância, que seria o grande risco do setor, aplicado também para São Carlos, é muito baixa. A nossa vacância no portfólio é em torno de 1%, para você ter uma ideia. Por outro lado, é uma empresa que tem muito crescimento. Hoje a gente está com caixa pro forma, né, após essas vendas que fizemos no primeiro semestre, de em torno de 450 milhões de reais. Isso dá um conforto enorme para a gente poder buscar novas aquisições, para a gente poder crescer através de compra de mais imóveis. É uma empresa que ela é geradora de caixa, é uma empresa que tem uma rentabilidade EBITDA, né, operacional, de 85% das receitas líquidas, portanto bastante alta. Tem uma equipe especializada e absolutamente focada em novos negócios, de modo que muita chance da gente fazer mais negócios que levem ao crescimento da empresa e, portanto, do preço da ação. Falando no preço da ação, é uma empresa que está sendo negociada na Bolsa de Valores, a sua ação está sendo negociada abaixo do valor do nosso próprio portfólio de imóveis. A gente está falando aqui da métrica do NAV, o Net Asset Value, né? Quer dizer, se a gente vender todas as propriedades e pagar todas as dívidas, o que sobra é o NAV para o acionista. E, de fato, a ação da empresa hoje está sendo negociada com desconto em torno de 15% dessa métrica do NAV. Tem muito espaço para a ação se valorizar aproximando do NAV, e mais do que isso, cada ano, no terceiro trimestre, a gente reavalia o valor do portfólio junto com uma consultoria especializada do setor. A próxima avaliação será agora no terceiro trimestre de 2012, e com queda de taxa de juros, com aumentos de valor de locação, já é possível imaginar ou esperar que o valor do portfólio aumente, tá certo? Impactando o NAV. Dessa forma, o desconto novamente vai ser grande, mostrando com mais clareza o potencial de valorização da nossa ação face ao portfólio de imóveis com que a gente trabalha. Eu concordo com todos os pontos que você comentou. Realmente é um case que mostra estabilidade, resiliência, ao mesmo tempo crescimento. A questão do NAV é muito importante, né? Ou seja, você valer menos em bolsa do que valeria
se você liquidar todo o seu portfólio, dá uma certa segurança ao investidor. Eu acho que sem dúvida nenhuma, ainda mais com o mercado tão volátil como ele está esse ano 2012, São Carlos se mostra sem dúvida nenhuma uma alternativa bem segura ao investidor. De fato, a ação hoje está sendo negociada a R$ 35 mais ou menos por ação. O NAV por ação da São Carlos em torno de R$ 41 por ação, sendo que ele ainda vai crescer nessa avaliação do terceiro trimestre. Então tem muito espaço ainda. Só para você ter uma ideia, a ação já se valorizou mais de 45% já nesse ano de 2012 e ainda tem muito espaço para recuperar e mostrar todo o potencial do que a gente pode fazer com o nosso portfólio. Perfeito, Marco. Acho que deu para esclarecer bastante quem é a São Carlos. Queria agradecer muito sua presença aqui no estúdio da XP. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a XP aí pela oportunidade. Vamos conversando e fico à disposição para prestar mais informações para quem tiver interesse. Perfeito. Bem, esse foi mais um Conheça Mais com a São Carlos.